Outra questão internacional é na Síria, né. Agora a Síria, o que já era esperado, né, voltaram-se contra os católicos, né, os cristãos em geral, né, tem gente lá que não é católica, cristão, mas não é católico, quer dizer, é uma coisa bem trágica lá, né. E tem alguns, são cristãos no geral, mas são algumas é, orientações que têm comunhão, né, com Roma. Eu não sei se os coptas estão lá, uma parte dos coptas, mas enfim. O que está acontecendo na Síria é que duas facções estão brigando, e no meio dessa facção estão a região onde estão os cristãos, e eles estão servindo de bucha de canhão. Né? E o massacre contra cristãos assim tá uma coisa absurda. Eles são tratados como animais. Os vídeos que eu vi da Síria assim são pesadíssimos, no sentido de como se você estivesse chutando um cachorro na rua e aí a pessoa não pode fazer nada, tá sobre a mira de um rifle. Eles mandam, anda para lá, e a pessoa tá indo embora achando que tá indo embora, eles começam a brincar de tirar o alvo com outro ser humano, né? Alguns conseguem se salvar, outros não. Tá acontecendo um massacre de fato. O atual governo da HTS, né, a sigla do grupo que tomou um grupo ligado à Al-Qaeda, uns ex-Al-Qaeda, tomaram ali o governo, estão tentando estabelecer uma legitimidade, mas já era esperado que isso não seria possível pacificamente, e aí começa a limpeza étnica, porque isso é uma realidade que os brasileiros não têm. No Brasil, nós não passamos por uma guerra muito grande, a não ser a Guerra do Paraguai, né? E ainda assim foi de um lado muito distante do Brasil. O brasileiro ele não tem conflitos étnicos, né? É algo que no mundo inteiro nós temos, praticamente poucos países do mundo não têm, nós somos agraciados de não ter conflitos étnicos, e muitas vezes é difícil de o brasileiro compreender esse cenário, né? São grupos que, apesar de estarem dentro das Sírias, não se enxergam como iguais, se enxergam como inimigos, e muitas vezes o outro grupo étnico é visto como sub-humano, né? Não tem valor nenhum. Como aquele rapaz que já tinha matado 7 israelenses, ligou para o pai e para a mãe em êxtase, falando que já tinha matado 7 com as próprias mãos, e o pai falando: Isso, meu filho, Alá é grande, mata mais, mata mais. Então, é uma situação crítica dentro da Síria, não tem muito o que ser feito. Israel bombardeou algumas regiões da Síria, novamente, onde estariam células do Irã e do Hamas e do Hezbollah, principalmente, ali dentro do território. E essa operação, só voltando um pouco no ponto anterior, não foi somente dentro da faixa de Gaza. Israel bombardeou, ao mesmo tempo, o sudoeste do Líbano, o sudoeste da Síria, o sul do Líbano e a faixa de Gaza. Então, foi uma ação para atacar em todas as frentes também. E o que nós estamos vendo? Como que resolve essa situação? Você não consegue enviar uma missão de paz lá para dentro. A ONU está em frangalhos, a ONU acho que nunca esteve tão perto de ser desfeita. Muitos podem pensar, isso é ótimo. De fato, a ONU é um instrumento de controle muito problemático na história, mas esse desfazimento dela está acontecendo no pior momento possível. Você não tem a menor estabilidade para mandar nenhuma missão de paz ali para dentro. Você não tem efetivos de outros países que estejam interessados em fazer isso e que possam se coordenar. Se de um lado você poderia colocar, por exemplo, Israel, Estados Unidos, chutando aqui o Egito para fazer isso, do outro lado você colocaria quem? A Rússia. Só que tem toda uma questão de ganho territorial. E as bases que a Rússia tinha ali dentro eram a troca de favor como uma cabeça de ponte para todos os ganhos que a Rússia está fazendo na África subsaariana, principalmente com financiamento de. Se você quer comprar prata para proteger os seus investimentos ou para diversificar, ou ainda para virar um colecionador de moedas como essa, invista na Morgantes Metais. O link está abaixo. Use o cupom CARAVELAS para obter um desconto. O financiamento de golpes, né, e ditaduras que estão sendo impostas ali, como no Mali, né, em Burkina Faso, onde o Wagner Group está fazendo muita exploração de minérios
e também de poços de petróleo para alimentar o regime, né, de Vladimir Putin. E do outro lado ainda você tem a Turquia, que também tem interesses ali. Então são muitas frentes dentro da Síria. A Síria está rumando para virar um estado falido, tal qual a Somália, e que vai ser um problema para o mundo em questão de segurança, em questão de refugiados, em questão do próprio tráfico internacional de armas. É o que eu escrevi na época, né? Bashar al-Assad é um ditador sanguinário? Sim. Bashar al-Assad ter caído é bom? Nem tanto, né? Porque aquilo que já estava ruim tendia a ficar pior, e é o que a gente está assistindo hoje. Essa perseguição, essas quedas aqui sempre sobram para os cristãos e católicos. Aconteceu igualzinho lá no Iraque, né, com o Saddam Hussein, dentro do contexto da Primavera Árabe, e agora nós estamos vendo isso repetir aqui na Síria. Sim.